essa geração ela já teve na mão tudo o que queria, né? Então, conquistar a educação de conseguir aquele espaço, aquela posição, ou até mesmo o conhecimento dela para ocupar aquela posição em questão, já se atropela. Olá, jovens. Sou Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. Recebo hoje Camila Storelli, CEO e Headhunter da LifeStack. Camila, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando aí de temas bem interessantes relacionados ao mercado profissional. Obrigado mesmo, minha amiga. Imagina, Carlos, eu que agradeço o seu convite. É uma honra poder compartilhar com você a nossa visão, o nosso conhecimento de mercado e como é que a gente lida, né, com todas essas dificuldades da nossa atualidade, falando de recrutamento e seleção. Com certeza, né? Óbvio que quando a gente parou para pensar ali no desenvolvimento, na temática que a gente poderia trazer aí para quem nos acompanha, eu pensei, nossa, eu não posso ter ali ao meu lado uma headhunter, né, profissional extremamente diferenciada de mercado e não trazer ali alguns temas bem importantes, né? Então, quando a gente fala hoje, até daquilo que a gente percebe no dia a dia, eu acho que do seu lado, do ponto de vista de recrutamento, né, participando ali como a força de uma empresa para contratar um profissional, ou da força de um profissional que está buscando ali a questão de uma recolocação, e do meu lado, obviamente, ali às vezes como contratante, até porque, enfim, né, tem um cargo de executivo numa empresa e, por vezes, preciso fazer ali a contratação, né? De como que você está vendo, né, no momento atual, situações ali voltadas, né, até pela questão ali de extremidade, principalmente ali questões voltadas ali para a geração Z, né, e também ali para o etarismo, né? Eu acho que são duas extremidades que eu falei, cara, a gente tem que conversar sobre isso porque a gente vai ter aí muita gente que vai se identificar, né? Então, em linhas gerais, antes da gente entrar ali em perguntas já mais específicas, qual que é a sua visão no geral assim sobre essa temática? Dois polos completamente diferentes, né? A experiência de quem tem 50 a mais, né? E o desconhecido, né? E a ânsia também de ter o posicionamento no mercado de trabalho dessa geração Z, os famosos Gen Z, né? Que querem chegar num patamar, numa posição, sem ao menos conquistar, galgar as etapas, realmente, a escada realmente desse processo. Então, um tema super crítico e de extrema importância, Carlos. Não, com certeza. Vamos dividir até para, senão a gente não vai conseguir ter ali uma linha, né, cronológica, uma ideia representativa aqui no cast, que é o que ele se propõe, né? Quando a gente olha ali do ponto de vista da nova geração, né? Eu, pelo menos ali dos meus processos seletivos, eu vejo muito a questão ali da ansiedade, né, de profissionais que às vezes, e óbvio, tá, Camila, eu estou dando a minha vivência, não estou certo, não estou errado, mas às vezes os profissionais que têm pouca idade, mas já passaram ali por algumas empresas, né, ficam muito pouco tempo na empresa, e às vezes até profissionais ali que, por exemplo, sei lá, acabou a faculdade, começou uma pós-graduação, e como a pós-graduação, entre aspas, é uma especialização, eles já entendem que são especialistas, né? E o que, na minha visão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tornar especialista vai depender ali da quantidade de anos que ele vem fazendo ali determinada função ou atividade. O que você vem vendo ali, né? O que você vem observando aí, assim, em termos dessa nova geração dos Gen Zs, como você destacou? São uma geração extremamente ansiosos, né? Sim. Ansiosos por tudo, ansioso por galgar e estar num cargo bem posicionado, um cargo já de liderança, talvez, ou até mesmo um cargo de extrema importância, né, dentro dessa estrutura. E aí eu vou linkar com o ego. Infelizmente, o ego ele está muito linkado realmente a essa ansiedade. Ele não quer começar, ele não tem a paciência do início desse processo. Então, ele inicia num cargo operacional, mas ele não se vê ali porque ele sempre foi
tomador de decisão, vamos chamar assim, dentro de casa, né? O poderoso chefinho dentro do lar. E aí ele vai para o mercado, ele não tem essa cultura de conquistar. Essa geração, ela já teve na mão tudo o que queria, né? Então, o conquistar, a educação de conseguir aquele espaço, aquela posição, ou até mesmo o conhecimento dela para ocupar aquela posição em questão, já se atropela. Então, a ansiedade não faz com que ele tenha esses steps by steps, né, que eu falo. Tem que respeitar. E, consequentemente, ou ele sai da empresa rápido, porque alguma outra concorrente ou outro mercado ofereceu aquilo que ele tanto almeja, que é o cargo, que é um salário melhor, né? É o famoso estagiário CEO que a gente fala, né? Sim. Então, isso é ruim para o profissional, para o jovem que está entrando no mercado de trabalho e para a própria companhia que apostou na contratação, apostou no potencial dele, mas não esperava a ânsia, né, de galgar no tempo do profissional, que geralmente a gente está falando de 6 meses a 1 ano no máximo, se ele não recolher esse retorno, né, se ele não tiver esse retorno da empresa para um próximo cargo ou uma meritocracia, uma promoção, ele já se sente desvalorizado e sai. E aí ele vai para uma outra companhia que já ofereça isso de entrada ou até mesmo algo maior do que ele cobrou, né, da própria empresa onde atua. Então, é uma briga ali de posicionamento e interesses que é diferente do dono e é diferente do profissional que ocupa a cadeira. Com certeza, né? E no contraponto disso, a gente tem ali os chamados, como você destacou, né, os 50 a mais, né? Eu gosto das duas gerações, geralmente eu olho muito mais para a questão da mentalidade, que daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. Para mim não tem muito a ver com a questão de idade, com a questão ali de sexo, tem a ver com a mentalidade. Eu geralmente quando eu faço a questão da contratação, eu busco a mentalidade do profissional, né? Mas o que você, até como especialista voltada somente para isso, você vê ali desses profissionais 50 a mais, né? O que é exatamente o contraponto? Como que você vem vendo? É uma galera que, aos olhos do mercado, está, eu não gosto dessa palavra, velha demais para entregar energia e todo o gás que a empresa precisa, mas ele não se vê naquela faixa etária, ele não se vê naquela posição que o mercado tem como olhar crítico. Ele tem todo o gás, ele tem energia e sabedoria para entregar, né? E muito conhecimento, inclusive, para melhorar o que já está bom dentro de uma estrutura. Então, é o comportamento, né, desse profissional que vai assumir a resposta de ser contratado ou não. Então, ele vai para uma entrevista, muitas das vezes, cabisbaixo, já inseguro, sente que talvez não seja uma posição que ele seja aprovado. E ele se vendendo, ele mostrando essa energia, esse gás que realmente ele tem para entregar, talvez ele conquiste a tal posição, disputando com um jovem. Tá? Mas, caso a caso, Carlos, eu não tenho aqui um manual pronto ou uma linha certa, né, para te falar, olha, se ele for para esse perfil de empresa, ele tem mais sucesso. Difere muito do momento da companhia, difere muito do olhar do empresário, né, para as oportunidades que ele pode encontrar dentro dessa empresa. Então, eu vejo muito o cenário de Camila, num alinhamento, Carlos, eu sempre pergunto, né? Como é que é a estrutura, qual o perfil do time que compõe hoje, né, a sua equipe? Eu tenho homens, mulheres. Pergunto sobre a faixa etária também. Porque se eu integro um 50 a mais numa equipe muito jovem, a discrepância é muito grande. E se esse 50 a mais não tem esse espírito jovial, ele vai ser o patinho feio excluído dentro dessa equipe. E aí vai frustrar o profissional que, no meu ver, extremamente qualificado, que senão não atendia e não ocuparia essa posição, mas ele não se vê realmente conectado com o time. Então, ele é como se fosse enxugar mar, né? Ele vai tentar fazer, mas nem nada vai dar efeito, não vai ter resultado.
diferente de um profissional que tem aí uma conexão com a equipe como um todo. Então, é uma equipe mesclada, é uma equipe que tem tanto jovens quanto mais velhos. Essa semana mesmo eu fiz um alinhamento e, mais uma vez, reforço essa pergunta, né? E o próprio RH, que não tenho a certeza, mas é 50 a mais, ela falou, Camila, aqui não tem esse problema não. Inclusive, se você tiver gente com essa maturidade, ela não falou de etarismo, né? Ela não falou de idade exatamente, mas com essa maturidade, nós aceitamos, nós gostamos, porque talvez esse profissional não tenha oportunidade no mercado, o conhecimento que a gente quer dentro da remuneração que nós estamos oferecendo, porque isso tudo também está muito conectado, né, Carlos? O profissional, ele até se desvaloriza quando se fala de salário, porque ele só quer uma oportunidade, ele não está olhando tanto mais para o salário. Ele já tem a família construída, casa paga muitas das vezes, os filhos já casados, encaminhados. Então, ele quer trabalhar, ele quer ter atividade, ele quer ter a sua função, o seu posicionamento na vida, não no mercado de trabalho, né? E ele vai se dedicar muito àquilo que ofereceram para ele. A consequência é um salário. Então, isso é maravilhoso. Ele vai trabalhar com aquela compaixão, com aquela vontade realmente de fazer acontecer, não por uma necessidade, sim por gostar daquilo que está fazendo. E aí vira o jogo, entende? A mudança do mercado. Ele vai ser um profissional mais estável, ele vai ser um profissional mais dedicado, ele vai se fazer... se integrar realmente naquele time, mesmo que a equipe seja nos extremos, né? Diferente ali, considerando a faixa etária dele. Mas ele vai se conectar, ele vai trazer a inspiração para o time, e o time vai vir isso como conteúdo positivo e sugar, no bom sentido, mais uma vez, toda a experiência que esse profissional mais maduro tem para oferecer dentro daquele ambiente. Com certeza, né? Eu acho que até do ponto de vista do que eu estou vendo de atualidade, esses profissionais 50 a mais, eles estão até sendo bem mais valorizados atualmente, exatamente pela existência da geração Z, né? Então, do ponto de vista ali do contratante, do líder, né, do empresário, que tem ali de um lado uma geração que é extremamente ansiosa, né, que de certa forma sabe na ponta da língua, mesmo sem nunca ter vivido exatamente o que o dono da empresa deveria fazer, já os 50 a mais, ele já tem uma noção um pouco mais, a experiência da própria vida em relação a momentos, a situações, né? Então, eu vejo que cada vez mais eu tenho uma percepção, talvez errada, de que não importa a idade, importa a mentalidade, né? Então, hoje, por exemplo, dentro dos processos seletivos da Frente Corretora, o que a gente busca é a mentalidade, né? Quanto mais próximo ali do senso de dono, né, do verdadeiro ownership, melhor para a gente. É isso que a gente quer, né? Então, eu falo muitas vezes até nas minhas redes sociais, aqui no próprio podcast, a gente já trouxe aqui vários exemplos de profissionais que começaram a trabalhar comigo na Frente Corretora ou outras empresas e que hoje ocupam ali posições de destaque no mercado, né? Obviamente que essas são gerações ali de pessoas de baixa idade, né? E eu até destaco para você, acho que um dos meus maiores orgulhos em termos de contratação hoje é meu par na Frente Corretora, né, meu grande amigo Wagner Sato. No momento da contratação, figurava já na posição ali de 50 a mais. Hoje, né, graças ao próprio desempenho dele, e foi isso que eu observei no dia lá da contratação, a mentalidade. A mentalidade dele chamou muito a atenção. A gente demorou ali, acho que praticamente muito pouco tempo para contratar ele, exatamente pela mentalidade diferenciada, e a gente nunca olhou para essa questão de idade. E hoje tem um extremo orgulho de ver ele ali na posição também de diretor estatutário da Frente. Então, assim, cada vez mais a mentalidade para mim é o que prevalece, né? Eu acho que talvez essa mentalidade um pouco menos ownership da baixa idade é aquilo que é mais facilmente absorvida pelos 50 a mais, né? Eu, pelo menos, eu tenho essa percepção. É isso que você vem observando também ali no mercado? A mentalidade é o que vem ultimamente norteando ali o lado relacionado às contratações?
Sempre, sempre, Carlos. A mentalidade, ela tem que estar conectada, mais uma vez, ao propósito da empresa, Sim. né? Onde a empresa está, aonde ela vai chegar. Tem empresa que tem agressividade comercial, independente do segmento, ela é mais foco no resultado final, né? Foco no cliente. E independente da faixa etária, Carlos, o profissional ele tem que estar preparado para aquele desafio, para aquele momento, para aquele movimento, na verdade, da empresa, né? Seja o jovem profissional, ele tem que ter clareza de que a empresa vai cobrar. E muitas vezes esse jovem profissional ele vai dizer que está pronto. Mas na hora H, na cobrança, quando chega ali o resultado do mês e o gestor vai realmente questionar quantas atividades que ele executou para chegar na meta final, ele não quer ser cobrado dessa forma, ele não quer ser apontado como insuficiente ou como déficit, né, de um número esperado. Ele não tem essa maturidade, né, que a gente encontra num profissional já mais sênior, né, onde ele já passou ao longo da sua carreira por gestões muito mais críticas, né? A gente passou por uma transformação sobre gestão nesses últimos 10, 15, 20 anos completamente discrepante, onde não tinha uma liderança e sim um chefe, não é? Até a nomenclatura se muda. O chefe simplesmente faça aquilo que eu estou mandando e ponto, acabou. Eu estou pagando o seu salário. Essa nossa geração dos 50 mais, ela foi educada dessa forma, né? E mesmo dessa forma, eles se adaptaram ao novo. E hoje, quando vem uma liderança com inspiração, mostrar para ele um novo direcionamento, ele se sente parte. Ele não se sente simplesmente um operacional que vai executar aquilo que estão mandando. E a nova liderança, ela joga o raciocínio para o profissional também entrar com a lógica dele. O que você acha? Né? É a pergunta mais clássica de um bom líder. Quando senta com um time, propõe ali a sua estratégia e joga. O que você acha? Né? O profissional ele sente parte disso também. Então, ele vai ajudar essa liderança a achar o melhor caminho para a solução. Então, fazer parte disso e com a maturidade dessa geração era tudo que ele mais buscava ao longo da sua jornada. E hoje ele se sente realizado. Não é o gestor, não é o líder da equipe, ele é um executor, mas com potencial estratégico para colaborar com o time. Aí está a diferença, né? E com muito conhecimento, por sinal. Não, com certeza, né? Eu até vejo assim, não vou falar que é uma mudança de mentalidade, porque eu ainda não vejo um movimento completo de mudança, né? Mas eu já vejo ali algumas mentes, na minha visão, mais brilhantes, olhando ali do ponto de vista do próprio empreendedorismo, né? Então, dados estatísticos, né, mostram que há uma crescente no número de novos CNPJs. Né? Então, seja ele, às vezes, ali da geração Z, seja ele ali através do proprietarismo, dos 50+, que, de alguma forma, entendem que já tem ali a fórmula mágica e que vão empreender e que, dessa forma, a coisa vai acontecer de uma forma mais fácil, mais tranquila. Né? Eu venho já de uma época em que a questão da palavra ali, ownership, ou senso de dono, ela permeia de uma forma, hoje em dia, que eu vejo pouco utilizada. Né? De que como que você, através de um outro CNPJ, você pode, obviamente, utilizar esse CNPJ no qual você faz parte, já com esse senso de dono e trazer o resultado como se dono fosse. Né? Então, eu vejo que esse senso, ele independe de você criar um novo CNPJ. Você pode ter essa mentalidade na mesma empresa na qual você trabalha, e aí, futuramente, se você quer, de fato, empreender, você vai empreender, ou, de fato, se você quiser empreender na empresa do outro, você consegue empreender na empresa do outro. Como que você está vendo esse movimento? É uma percepção minha ou é, de fato, alguma coisa que está acontecendo? Eu vou chamar de modismo. Sim. Ter um CNPJ virou moda.
entre aspas, é ego, né? Entra num X público, né? Um público-alvo mais elitizado, porque eu tenho um CNPJ, só que você ter um CNPJ, isso é fácil. Todo mundo pode abrir uma MEI hoje em dia, tem as suas burocracias, mas em 10 minutos você finaliza e tem um número ali para chamar de meu. Empreender e ter uma empresa de fato entregue X soluções e que tenha o seu posicionamento no mercado e que tenha a sua durabilidade, principalmente, né? É a chave do negócio. Então, esse é o difícil. Abrir o CNPJ é fácil. Agora, manter ele é o mais difícil. E sozinho ninguém trabalha, né? Então, você abrir o CNPJ, você pode ser um profissional autônomo, sim, trabalhar por conta e atender o seu público. Isso é limitado. Tá? A partir do momento que você quer realmente ser uma empresa, se tornar um empresário, você vai precisar trazer equipe para trabalhar com você, trazer pessoas que pensam como você. E olhando ainda mais, e vou me usar como exemplo, tá, Carlos? Há 5 anos a Life Intech existe. Inclusive, a gente comemora 5 anos agora, dia 20 de fevereiro. Ingressamos no mercado como empresária, permaneci durante 1 ano, até que realmente a minha operação ficou insustentável somente com os meus braços. Então, eu trouxe pessoas para agregar comigo, com a mesma mentalidade de negócio que eu tenho, mas não só olhando para o workflow do meu business, e sim para a visão do futuro, onde eu quero chegar. As pessoas que estão comigo hoje precisam pensar como eu penso. E, mais do que isso, a autorresponsabilidade. Ali todo mundo tem um CNPJ, tá? São pessoas, literalmente, PJs com contrato. Eu não faço contratação CLT. Então, todos ali são empresários. Eu vou chamar de todas, porque meu time é composto por mulheres. Todas ali têm o CNPJ. Mas não são todas que são empresárias. Né? Então, elas respondem para a Life Intech, temos um vínculo de parceria e trabalhamos em equipe. Diferente do jovem que quer estar ali por status só e falar que realmente tem o seu CNPJ e tem a sua empresa para fazer parte de um pool, né? De um nicho de pessoas onde pode se chamar de empresário. Sim, com certeza. Um dos sócios da empresa é o meu grande amigo Ricardo Barassal. Né? Ricardo Barassal, ele fala, cara, a gente está proporcionando, isso é verdade, porque eu vivo lá, né? Então eu sei isso na prática, a gente está proporcionando para que ele, aquela mentalidade verdadeira de senso de dono, isso, conseguir, de certa forma, empreender, né, na empresa do outro. Né? Então, são poucas as empresas que se abrem ou têm essa mentalidade, né, de alguém ir lá, dar as caras como empresário e abrir a sua própria operação para outras pessoas, outros profissionais que querem empreender sem a necessidade de ir lá e abrir, né, uma empresa. Uhum. E aí eu concordo com você, abrir o CNPJ é fácil, né, mas de abrir uma empresa mesmo, com contratação, com todo o processo que existe, ter ali uma estrutura administrativa, recursos humanos. Então, assim, não é tão simples. Né? Então, consultor é uma coisa, né? Um trabalho mais isolado é uma coisa. Uma empresa composta com diversas mentes é totalmente diferente. Né? Eu vejo que hoje é importante para todas as empresas, independente ali do tamanho, ter essa complementariedade de ideias, né? Que você só vai, em geral, conseguir quando você consegue misturar ali a nova geração, né? Os 50 a mais, enfim, aquele que quer empreender, o empresário, aquele que não está naquele momento ali numa expectativa de se tornar um empresário, enfim. Então, quando você tem ali um conjunto de pessoas nos quais a totalidade ou a somatória delas é 100%, para mim é o que eu busco. Né? Eu acho que aí você atingiu ali o ponto X da questão de exatamente ter uma equipe na qual cada um complementa ali o ponto a desenvolver do outro. Né? Isso, para mim, é algo fantástico, algo brilhante. A frente, ela valoriza muito essa questão da mentalidade. A gente está sempre atrás ali da mentalidade. A gente já atua até com os nossos parceiros comerciais muito voltado para isso. Né? O que eu, através dos meus produtos, consigo complementar a sua própria atividade
para que você tenha maior autonomia, uma maior receita, vinculando o seu produto principal, que é aquilo que você já domina, com um produto, por exemplo, da frente corretora, que vai fazer com que você alavanque ainda mais as suas receitas, né? Então, acho que essa grande mentalidade ela é bem diferenciada e está aí bem, como você destacou, eu vejo ela bem como um momento no qual não tem fim para acabar, porque cada vez mais está sendo visto dessa forma, né? Exato. E não tem certo e errado, né, Claro. Carlos? Não tem um manual ali, olha, esse tipo de empresa comporta esse profissional, o outro, enfim, um profissional mais velho, um profissional mais novo. Depende muito da qualificação dele e da ambição dele também. Então, olhando para casa, né? Life Fintech, ela tem equipe, uma consultora 50 mais e tem uma consultora média de 20, 25 abaixo, tá? Ambas entregam muito bem e são microempresários, são autônomos, são profissionais que têm ali sim o seu CNPJ e que comporta a minha equipe de uma forma impecável, as duas com a sua competência. Óbvio, tem cliente que eu olho e falo, cara, eu acho que vou jogar para essa consultora porque realmente dá match com os valores e conexão. Outro com uma profissional mais jovem que está ali realmente mais ágil nos processos. Enfim, não tem manual, né? Eu falo que é brincar como Tetris mesmo. Tem a bolinha que encaixa ali na bolinha, o triângulo que encaixa no triângulo. E a análise minha para que eu possa direcionar para a profissional correta, né, para a consultora certa naquele modelo de atuação. Mas tem que ter esse mix, porque se eu tivesse só profissional jovem no meu time, talvez eu não teria conexão tão impecável como eu tenho para os clientes que eu direciono para 50 mais. Então, poxa, mais uma vez, temos que ter esse mix, né, Carlos? É importante, as gerações elas precisam se conectar. A gente aprende muito com os 50 mais. E eu também aprendo muito com os jovens. A mentalidade jovem é da velocidade da luz, literalmente. Então, dá gosto de ver a ansiedade, dá gosto de ver a ambição, onde eles querem chegar, mas, ao mesmo tempo, aqui eu vou dizer que eu estou no meio termo aqui, né? E com não tanta maturidade como a consultora de 50 mais, mas não tanta imaturidade desse jovem que está começando, para mostrar exatamente quais são os passos que ele tem que percorrer para chegar no objetivo final, né? Esse jovem ele pode nadar o mar que ele quiser. Ele tem o mundo nas mãos ainda e um monte de oportunidade, não é mesmo? Só que ele precisa ter o pé no chão e saber exatamente onde ele está e aonde ele quer chegar, para aí sim trilhar realmente esse passo a passo para a conquista profissional, né? Mas eu vejo eles deslumbrando tanto, Carlos, com as empresas. Eu vou ser dono de empresa, eu vou abrir o meu próprio negócio, eu não vou trabalhar para ninguém, porque ninguém vai ninguém vai mandar, né, em mim. A palavra é exatamente essa palavra que eles falam. Não vou deixar ninguém mandar em mim. Não é sobre mandar mais. Isso aí é muito antigo, né? Isso é arcaico. É sobre direcionar e ele saber que existe as etapas para conquistar. Se ele quer ir para uma grande empresa, para uma empresa multinacional, uma empresa nomeada no mercado, ele precisa ter essa ciência. Não é limitando o profissional, não é sobre limitação dele, né? Onde ele pode chegar. Eu vejo jovens profissionais num cargo de diretor já. Sim. Diretores com 30 anos, diretores com CEOs, inclusive, né? Com a média de faixa etária ali entre 30 e 40. Antigamente não se via isso. Era literalmente os cabeça branca que ocupava essa alta liderança. E os jovens vieram realmente se posicionando, estudando, se preparando para isso. E aí eu vou trazer um pouquinho mais do histórico de recrutamento, Carlos, linkando a era do trainee. Lembra? Lembro. Teve uma época, eu acho que eu vou chutar aqui em 2010, 2005, 2010, veio uma era de trainees. Onde estão esses trainees hoje? Quem são esses trainees hoje? Realmente, de 10 trainees de uma equipe, vou trazer uma estatística aqui no olhômetro, tá? Eu entendo que um está realmente numa posição de C-level hoje.
tá? E eu estou falando aqui de 15 anos, 20 anos para cá. E os demais? Eles queriam estar no cargo de liderança, mas não é para todo mundo, Sim. certo? Então, todo mundo tem espaço, todo mundo tem o seu lugar no mercado de trabalho, mas você precisa ter clareza dos pedágios que você vai pagar para conquistar esse espaço. Não, com certeza, né? Eu vejo dois grandes movimentos ainda embrionários. Quero aproveitar você aqui até para você compartilhar aí sua vivência, se é que você teve a vivência, que são ali de CEOs, né? Ou ex-CEOs, que já atingiram ali até um cargo acima, já nem ocupam mais a posição ali de CEOs, já são ali literalmente ocupando única e exclusivamente, às vezes, a posição de acionista Conselheiros. e conselheiros, que estão tendo agora a geração ali dos filhos, né? E que estão colocando os filhos para serem mentorados por executivos no mercado de trabalho, né? A gente tem ali alguns pedidos que acontecem com a gente lá na frente de CEOs ou acionistas que pedem ali para a gente colocar ali o filho, né, em formação, início de formação, para a gente treinar eles do ponto de vista da mentalidade empreendedora, né? Eu vejo que a grande preocupação dos pais, né, que às vezes a gente faz esse pedido para a gente, não é com salário. E sendo bem sincero com você, nem o filho vem preocupado com o salário. Vem preocupado exatamente com a criação da mentalidade, a criação da vivência, né? E aí eu vejo a grande discrepância para aquela geração Z, meio que é tudo para ontem, que se difere um pouco dessa. Essa está querendo a experiência, o entender, a oportunidade de aprender para depois empreender, né? É algo que é muito particular nosso ali, ou você também começa a ver esse movimento de CEOs, ex-CEOs e acionistas, né, implementando essa mentalidade nos filhos e vendo os filhos terem essa visão de conseguir fazer o ciclo completo, né? É engraçado esse ponto, Carlos. Eu passei por uma situação recente e até nomeei como mercado de herdeiros, né? O mercado de herdeiros. Existem muitos herdeiros perdidos por aí. Porque o pai realmente fez a carreira dele, abriu a empresa, teve sucesso e a preocupação dele hoje não é ter um salário, né? O salário é o menor dos problemas. Ele tem uma mesada garantida e muito rica, por sinal, até, sei lá, a terceira geração. Mas ele não quer ser um profissional ocioso, ele não quer ser nulo, na verdade, na população. Então, como ele ingressa no mercado de trabalho? Por onde ele começa, né? E aí vem a responsabilidade desse pai, majoritário ali da família, direcionar um filho adulto já a passar pelas etapas que ele passou na história dele, na profissão dele. E quando se olha para esse cenário, é até divertido. Tem dois públicos. O público que aceita essa diretriz, né, como é grama mesmo, né, como a gente fala, cara, vai lá, vai ralar, vai conhecer, vai errar. E tem a outra vertente do profissional que, cara, meu pai me banca, não preciso passar por isso e eu nem quero. Se tiver muito difícil, vai embora, tá? Existe o teste. Toda contratação eu entendo que é um risco, mas você precisa entender exatamente onde esse herdeiro quer estar, né? Se é uma visão realmente de mercado corporativo, ok. Ele precisa estar num ambiente onde forneça esse desenvolvimento. Então, ele vai entrar numa empresa que não tem processos. Talvez ele vai ter tanto conhecimento quanto uma empresa bem estruturada. Aonde ele se encaixa melhor? Aonde ele quer chegar também? Uma coisa é a expectativa do pai. Sim. Onde o pai quer que ele esteja, que isso é muito comum acontecer também, né? O pai quer que o filho entre no mercado de trabalho e almeja e desenha um sonho de consumo para ele, de carreira para aquele filho, e o filho mesmo não quer, ele quer ir para um outro lado e tem medo, né? Insegurança de falar para o pai que não aceita isso. Mas ele tem que se posicionar. Primeiro, então, faça uma anamnese com esse herdeiro, entenda exatamente onde ele quer. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe, Carlos? Para os que não têm conhecimento e quer,
para os que não faz ideia do que faz de fato e busca um espaço realmente no mercado de trabalho, mas que seja para empreender, tá? Sim. Eu vejo, né, até ali no meu dia a dia, até com os profissionais que eu atuo, né, principalmente esses ACOs, que até o conceito deles de herança, né? Herança para eles, que eles estão falando ali muito com os filhos, né? Eles até destacaram, a herança para mim não é aquilo que eu deixo para o outro, né? O que eu deixo no outro, né? Então, Exato. isso para mim é muito importante, a mentalidade que está sendo, que quer ser criada a partir de gerar ali vamos dizer assim, a mente milionária, que se inicia ali com a baixa idade, mas sempre voltada ali para uma mentalidade de senso de dono, né? E passar ali por todas as fases ali da empresa, né? Tem uma outra corrente minoritária ainda, mega minoritária ainda. Tem um amigo aí, grande amigo, meu amigo Átila, né? Que também já conversou comigo sobre, eu acho super legal, que é CEOs, né, de suas empresas, mas não atuantes, né, muito mais figurando ali como figuras de acionistas, né, ou conselheiros, como você também destacou, que estão entrando em empresas dos outros, né, para fazer com que essa empresa do outro se torne ali uma empresa extremamente lucrativa e que renda tudo aquilo que eles, de certa forma, conseguiram fazer na própria empresa, né? É uma corrente ainda muito minoritária, né? Mas eu adoro essa linha de pensamento, né? Eu fico imaginando assim, cara, imagina, eu cheguei num estágio no qual eu já fiz ali a minha fortuna, eu já criei ali toda a questão ali do meu patrimônio na minha empresa. Será que isso aqui, de certa forma, eu sei fazer mesmo? E aí o que ele começa a fazer é, legal, deixa eu entrar numa empresa do outro, né? E deixa eu tentar ajudar ele a ter ali o mesmo sucesso que eu tive aí durante esses anos. Cara, isso daí é o verdadeiro, vamos dizer assim, o senso de dono total, que é, será que aquilo que eu consegui, de certa forma, fazer aqui mesmo, eu consigo replicar e fazer numa empresa de uma outra pessoa, né? Então, você está vendo esse movimento, né? Eu vejo ele ainda embrionário, né? Ainda não está muito, vamos dizer assim, difundido, mas aí alguns poucos mentes brilhantes que já estão olhando para isso. Você está vendo isso? Muito, muito, muito. É o se provar, inclusive, eu acho que eu vejo isso como se provar. Cara, eu consegui fazer aqui, deu certo. Mas em outro business, o negócio, literalmente, né, uma empresa, ela tem um workflow muito comum, muito similar uma à outra, independente do business, né, do segmento que esse profissional deseja ou se aventura, mas o workflow é o mesmo. Então, o testar aquilo que deu certo na dele em outra empresa é, primeiro, reforçar aquele conhecimento, trazer realmente a gratificação da execução, porque depois que feita a engrenagem, ela vai rodar sozinha e acabou o desafio. E esse profissional, ele geralmente tem uma característica muito forte, que é a ambição de querer fazer mais, de se autodesafiar, né? Então, depois que tem a engrenagem rodando, qual vai ser o desafio dele? Ele não quer parar, ele não quer simplesmente ter a manutenção de uma empresa. Então, qual é o problema dele buscar uma outra empresa, entrar como um conselheiro, um acionista e fazer essa brincadeira novamente, né? Trazer à tona a ansiedade de teste, modelar, redesenhar uma operação que já está dando certo, mas pode alavancar, pode crescer, pode melhorar ainda mais com o conhecimento que ele aplica. Não, com certeza, né? Minha amiga, você sabe que se a gente ficar aqui conversando, nós vamos falar sobre 1 milhão de assuntos. Graças a Deus, eu tenho aí em você uma parceira fantástica em relação a, principalmente, esses assuntos voltados ali para liderança, gestão de pessoas, carreira, né? Então, encontrei ali uma pessoa que é um tema que eu gosto bastante e, obviamente, com você fica tudo mais fácil, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ali ao final. Queria abrir aqui para você, para suas considerações finais. Obviamente, sinta-se em casa. Toda vez que você tiver, cara, quero conversar sobre tal tema, pode me avisar. A gente grava live, vem gravar podcast, fica 100% à vontade. Mas quero te deixar aí o espaço para você falar aquilo que você, na temática de hoje, ou enfim,
de alguma forma, acha que faça sentido aí para quem está nos acompanhando. Fica à vontade, minha amiga. Eu agradeço muito o seu convite, Carlos. Sempre é uma honra estar aqui conversando com você e expor todos esses... eu falo que ser headhunter é como se fosse um espelho realmente do mercado, né? Trazer o reflexo de tudo que está acontecendo lá fora. E a Life Intech é isso. Não tem certo e errado, é a necessidade do cliente, é ouvir a necessidade de ambas as pontas, tanto do contratante quanto do profissional, e conseguir dar esse match perfeito. E aí a gente fala de etarismo, a gente fala de Gen Z, a gente fala de gêneros, são todos os temas englobados num único objetivo final: encontrar a pessoa certa para a empresa certa. Então, essa é a minha meta até o último dia de vida. Com certeza, minha amiga. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigada. Episódio incrível, hein, pessoal? Ó, como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Pessoal, quer ir pra frente? Vem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.